pessoal, turma de primeiro módulo. A gente vai abordar hoje aqui um outro conteúdo que também é bem fundamental, tá? Que é uma coisa que provavelmente vocês já estudaram a respeito aí ao longo dos anos de estudo de ensino fundamental e médio, tá? Mas que é importante aqui para o nosso curso, principalmente para um dos próximos tópicos que a gente vai estudar, que é separação de misturas, né? E a gente vai abordar ele um pouquinho diferente, né? Com uns detalhes a mais aí do que vocês talvez já tenham estudado anteriormente, né? Então esse assunto, como vocês estão vendo, são os estados físicos da matéria, né? Na aula anterior, né, de introdução à química, que a gente falou de conceitos fundamentais, a gente falou de matéria, né? E eu comentei com vocês até, um material que pode ser pesado, né? Algo que você pode pesar, chegar lá, levar até uma balança e quantificar a massa, com certeza é matéria, né? Esse material ele pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido ou pode estar no estado gasoso, né? Então você já sabe quais são os estados físicos da matéria, os 3 estados físicos da matéria, né? São os estados sólido, líquido e gasoso. Com certeza vocês já ouviram isso, já estudaram isso, já aprenderam isso aí lá no ensino fundamental. A gente também comentou sobre isso na aula passada, né? Quando a gente estava definindo o que era matéria, já que química é a ciência que estuda a matéria, tá? E agora a gente vai levar isso aqui para um outro nível, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar também do 4º estado físico da matéria e até do 5º estado físico da matéria, tá? Existe isso, né? A gente conhece aí que a matéria em tem altíssimas temperaturas, ela não se comporta mais como um gás, ela tem um comportamento diferente, e seria o comportamento de um 4º estado, que seria o plasma, né? E a gente também sabe que a matéria no zero absoluto, que é o zero da escala Kelvin, que equivale a menos 273 graus Celsius, seria o momento que as partículas, né, as moléculas, os átomos, elas param totalmente a sua vibração. E esse comportamento, então, seria um comportamento diferente do estado sólido. Então, seria um outro estado da matéria ali, onde o material não seria mais um sólido, tá? Eu não sei se tem um nome para esse 5º estado da matéria, mas eu sei que é considerado, nessa temperatura, não é mais considerado um sólido, tá? Seria um outro estado da matéria, o 5º estado. Isso não é importante aqui pra gente, tá? Isso eu só estou falando para vocês a título de curiosidade, porque talvez vocês já tenham ouvido falar em plasma, em 5º estado, então só estou dando uma pincelada mesmo nisso para vocês, que existe, mas não interessa pra gente. Então pra gente, a gente vai ficar aqui pensando mesmo nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, tá? Bom, a gente já sabe disso, né? Vocês já estudaram isso lá na 5ª série, que os 3 estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Mas agora a gente vai pensar em termos atômicos e moleculares, né? O que tem de diferente num material sólido, num material líquido e no material gasoso, né? Quando a gente vai pensar ali na composição desse material. A gente já viu, né, também na aula anterior, que toda a matéria é formada por átomos, né? Esses átomos eles vão se juntar e aí vão formar moléculas, né? Mas se a gente pensar lá no menor nível possível, a matéria é formada por átomos. Então, o que diferencia, se a gente conseguisse enxergar, né, um material ali, os átomos de um material no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, o que teria de diferente? Então eu estou tentando exemplificar isso para vocês aqui com essas ilustrações, né? Aqui eu tenho a mesma substância química nas 3 ilustrações, né? Que é a substância água,
de fórmula H2O. Aqui no estado gasoso fica mais fácil de visualizar, né? Ó, o átomo de oxigênio central aqui é representado pela cor vermelha e os dois átomos de hidrogênio aqui representados pela cor branca, né? Então, uma molécula da substância água aqui no estado gasoso, no estado líquido a mesma substância, no estado sólido a mesma substância. Mas repara que no estado sólido, ó, você tem uma molécula de H2O aqui, né? Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, e ela já está entre, vamos usar aqui, né, dizer assim, entre aspas, né? Essa molécula ela está grudada já em outra molécula, né? O oxigênio dessa aqui, ó, com seus dois hidrogênios, já está ligado também no outro hidrogênio, que já é da outra molécula, que também tem os seus dois hidrogênios, já está ligado no outro oxigênio da outra molécula, com seus dois já ligado no da outra molécula, e assim por diante. Ou seja, as moléculas de água aqui em estado sólido, elas estão muito juntinhas umas das outras, né? Uma molécula já liga na outra, que já liga na outra, que já liga na outra, que já liga na outra, e assim por diante, fazendo com que elas estejam muito compactadas aqui, muito agregadas, como a gente costuma dizer, né? Dependendo aqui do maior ou menor grau de agregação, ou seja, grau de agregação é quão juntos elas estão, quão juntas elas estão. E no estado sólido elas estão muito juntas, muito, entre aspas, aí, grudadinhas umas nas outras. Tá? Quando a gente vai do estado sólido para o estado líquido, olha o que a representação está fazendo aqui. A gente continua tendo as moléculas H2O, né? Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, só que elas não estão totalmente juntas, existe um espaço aqui entre elas, né? Um espaço para que elas consigam se movimentar, embora não seja um espaço tão grande, mas ele existe. E quando nós vamos para o estado gasoso, olha como estão representadas as moléculas, uma de um lado, a outra lá do outro lado, a outra aqui embaixo, ou seja, elas estão muito distantes, muito separadas. Tá? Então, quando a gente vai para o nível atômico, nível molecular, o que muda nos materiais sólidos, líquidos e gasosos é isso que eu falei aqui, maior ou menor grau de agregação. Aqui estão muito agregadas no estado sólido, né, muito juntas. No estado líquido, mais ou menos agregadas, né, não estão tão juntinhas. E no estado gasoso, nada agregado, estão totalmente separadas umas das outras. Tá? E é por conta disso que a gente tem essa configuração aqui, quando a gente pensa em forma e volume dos materiais nos três estados físicos. Tá? Os materiais sólidos, eles têm a forma fixa e o volume fixo. Então imagina que você tem aí sei lá, vocês não estão me vendo aqui, mas você tem um mouse aí, estou segurando um mouse aqui, né? Esse mouse ele tem uma forma, ele tem um volume. Se eu tirar o mouse aqui de cima da minha mesa e colocar em cima da estante, vai continuar tendo a mesma forma e o mesmo volume. Se eu pegar esse mouse da estante e colocar no chão, vai continuar tendo a mesma forma, o mesmo volume, tá? Os materiais sólidos não sofrem alteração de forma e nem de volume. Eles têm sempre a forma e o volume fixo, exatamente porque as moléculas ou os átomos que compõem aquele material, eles estão todos muito juntinhos, tá? Quando nós vamos para o estado líquido, onde existe aqui uma certa liberdade entre as moléculas, entre os átomos, isso vai fazer com que os líquidos tenham o volume ainda fixo, mas a forma variável. O que significa isso, ter forma variável? Vocês estão vendo aqui, né, nessa ilustração um copo que tem um formato cilíndrico, né, como a grande maioria dos copos, e está com a água aqui até certo volume dele, né? Então a água ela toma a mesma forma, a água, né? Mas qualquer líquido, né? Ele vai tomar o mesmo formato do recipiente. Então, se o recipiente é cilíndrico, as moléculas do líquido aqui, elas vão se acomodar de forma a ter também um formato, né? Uma forma cilíndrica.
Se eu pegar esse copo com água ou com qualquer outro líquido e colocar em outro recipiente, que digamos que não seja um cilindro, seja um recipiente cúbico, o líquido não vai continuar desse jeitinho aqui, né? As moléculas dele vão se reajeitar ali, reorganizar e tomar a forma cúbica do recipiente novo. Se eu pegar e jogar no chão, vai ficar bonitinho o cubo? Vai ficar bonitinho o cilindro? Não, vai se espalhar todo, porque não tem mais recipiente para moldar o meu líquido. Então ele se espalha todo no chão. Por que que os líquidos se ajeitam ali? Porque as moléculas ou os átomos, elas têm liberdade de movimentação, elas não estão umas grudadas nas outras, tá? Então elas conseguem se ajeitar, entre aspas, ali e se acomodar em função da forma do recipiente. Agora o volume vai ser o mesmo. Se eu tenho 1 litro de água aqui nesse copo, quando eu passo para um outro copo que é cúbico, vou continuar tendo 1 litro. Não vai ter menos nem mais. Se eu jogar esse 1 litro de água no chão, vai ter 1 litro de água esparramada ali no chão. Vai ser difícil eu pegar tudo de novo, né? Mas, teoricamente, toda a água, o mesmo volume que eu tinha dentro de um copo, agora eu tenho o mesmo volume ali jogado no chão. Se eu conseguir pegar ele todinho ali e devolver para o copo, vai ter o mesmo volume. Se tinha 1 litro antes de cair no chão, vai ter 1 litro de novo depois que eu pegar toda a água do chão e devolver aqui para o meu copo, tá? E quando a gente vai para o estado gasoso, como aqui as moléculas e os átomos elas têm total liberdade de movimento, né? Estão grau de agregação nenhum, não estão nada juntas. Os materiais no estado gasoso eles vão ter tanto a forma quanto o volume variável, né? Então, assim como o líquido, a forma vai ser variável, ou seja, ela vai tomar a forma do recipiente. Se você colocar um gás dentro de uma bexiga, né? Se você encher uma bexiga, o que você está fazendo? Você está colocando gás, que são os gases aqui da atmosfera, dentro da bexiga. A bexiga se enche e o material que está lá dentro, os gases, vão tomando a forma da bexiga. Se você colocar os gases dentro de um cilindro, né, um cilindro normal desses que tem de oxigênio, por exemplo, num hospital, os gases vão tomar ali aquele formato do cilindro. Se você colocar o gás dentro de um botijão que a gente tem em casa, vai tomar o formato do botijão, tá? E assim por diante. Então, eles vão ter sempre a forma variável do mesmo jeito que o líquido. O líquido vai ali, as moléculas se acomodam no recipiente. O gás, a mesma coisa, ele vai se acomodar no recipiente. Só que o gás, o volume também vai ser variável. O volume também vai ser o volume do recipiente, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui bem mal feito, mas para vocês tentarem entender isso melhor que eu estou falando. Imagina que você tem aqui um cilindro. Esse cilindro ele tem 5... Eu estou desenhando com o mouse, tá, gente? Então, relevem que minha letra já é feia normal, imagina desenhando com o mouse. 5 litros é o volume desse cilindro. Eu coloquei uma quantidade de gás aqui, né? E esse gás que eu coloquei dentro do cilindro de 5 litros, como as moléculas do gás, ó, elas ficam mais separadas possível, elas vão se acomodar aqui, ocupando todo os 5 litros do cilindro. Aí vamos supor que eu tenha outro cilindro do dobro do tamanho, um cilindro de 10 litros. Tem um cilindro aqui de 10 litros. Vamos supor já que eu tenho um outro também aqui embaixo de 20 litros. Esse aqui grandão, cilindrão de 20 litros. Tá? O número de átomos ou de moléculas que eu tenho aqui, ele é limitado. Né? Vamos supor que eu tenho aqui 100 átomos. 100 átomos espalhados ao redor de todo o cilindro, ocupando um volume de 5 litros. Tá? Daí eu pego esse gás que está no meu cilindro de 5 litros e eu transfiro ele para o meu cilindro de 10 litros. Isso aqui eu tinha 100 átomos, agora aqui eu vou continuar tendo
sem átomos, né? Os átomos não são criados, não são destruídos, as moléculas idem, não tem como aumentar nem diminuir aqui. Se eu conseguir tirar todos que estavam aqui dentro e passar para cá, se aqui no início eu tinha 100, agora eu vou continuar tendo 100. Só que esses 100, eles não vão ficar ocupando aqui só 5 litros, só a metade do meu cilindro. Eles vão se reorganizar novamente, vão ficar um pouco mais espaçados uns dos outros, mas eles vão, meus 100 átomos que eu tinha lá, preenchendo 5 litros, agora eles vão se acomodar aqui para preencher todos os 10 litros, que é todo o volume que eu tenho do meu cilindro de 10 litros. Se eu pegar aqui agora e passar para o de 20, vai acontecer a mesma coisa. O número de átomos vai ser o mesmo. Eles vão ficar um pouco mais espaçados, mas eles vão tentar ocupar, na verdade, né, todo o volume do meu cilindro, tá? Então, só recapitulando, né, no estado sólido, os átomos, as moléculas não têm liberdade de movimento, então tanto a forma quanto o volume são fixos, nunca vão mudar, tá? No estado líquido, ela já tem uma certa liberdade de movimento, então a forma é variável, a forma que o líquido toma é sempre a forma do recipiente, mas o volume é fixo. É 1 litro no copo redondo, é 1 líquido no copo quadrado, é 1 litro no chão, não vai mudar nada. Agora, no estado gasoso, como elas têm muita liberdade de movimento, tanto a forma vai ser variável, forma do recipiente cilíndrico, ele vai tomar um formato cilíndrico, recipiente esférico vai tomar uma forma esférica, assim por diante, né? Mas o volume também vai ser variável, porque elas vão se espalhar o máximo possível de forma a preencher todo o espaço, tá? Como acabei de representar aqui para vocês nessa figura aqui muito bem desenhada por mim. Bom, isso aqui acho que é basicamente a parte de novidade assim que a gente tem nessa aula, né? Que é trazer esse entendimento de material sólido, líquido e gasoso para esse nível de compreensão microscópico, né? E quando eu falo microscópico, não quer dizer que eu consiga enxergar isso no microscópio, mas que é um mundo dos átomos, o mundo das moléculas, um mundo muito pequeno, digamos assim, tá? Que a gente não enxerga, que a gente usa modelos, ou seja, teorias para explicar o que é um material em estado sólido, o que é um material em estado líquido, o que é um material em estado gasoso, tá? Bom, a gente sabe que a matéria ela pode se transformar de um estado para o outro, tá? Essas transformações de estado físico, como o próprio nome já diz, são transformações físicas, né? É diferente de uma transformação química. Qual que é a diferença de uma transformação física para uma transformação química? A transformação química foi aquilo que a gente viu na aula passada, né, que eu comentei com vocês. Eu tenho lá uma molécula de gás de cozinha, ela queima. Na hora que ela queima, aquele gás de cozinha que tinha lá uma fórmula, né, tinha uma representação daquela molécula, se transforma em outra molécula, se transforma em outra substância diferente, tá? Na transformação física, não muda a substância, né? Olha aqui a água. A água muda como as moléculas estão juntas ou separadas, mas a fórmula é H2O no estado sólido, a fórmula ainda é H2O no estado líquido, a fórmula continua sendo H2O no estado gasoso, né? Então, na transformação física, você não muda a fórmula da substância, não muda a substância, né? Propriamente dita. Só muda como essas moléculas, esses átomos estão mais ou menos agrupados, agregados, tá? Na transformação física não, na transformação química não. Na transformação química você tinha lá gás butano no início e passa a ter gás carbônico no final. Era um tipo de molécula no início, passa a ser outro tipo de molécula no final, tá? Então essa é a grande diferença aí entre transformação física e transformação química. Tá? Então, nas mudanças de estado físico, que é o que a gente está estudando hoje, são transformações físicas, né? O próprio nome já diz, onde a composição ali da substância não vai se alterar.
Ah, eu tenho álcool no estado gasoso e álcool no estado líquido. É a mesma molécula de álcool, não vai mudar a molécula, só mudou o estado físico, só mudou que aqui as moléculas estavam mais juntinhas e aqui elas estão totalmente separadas, mas é a mesma molécula, tá? Então isso é válido para qualquer mudança de estado físico, né? Qualquer mudança de estado físico sempre vai ser uma transformação física. Para haver mudança de estado físico, o material precisa absorver calor ou liberar calor. E aí, isso aqui a gente não vai entrar em muito detalhe, mas assim, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu estou indo do sólido para o gasoso, né, passando pelo líquido, mas nesse sentido do sólido para o gasoso, são processos que acontecem com absorção de calor, ou seja, o material que está passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ele precisa absorver calor para que aconteça essa transformação. E quando é o inverso, que o material está vindo do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é o processo que o material passa para o líquido, quando passa do líquido para o gasoso, ele está liberando calor. Processo endotérmico, absorção, processo exotérmico, liberação. Mas isso daqui a gente vai estudar melhor depois em físico-química, então só estou passando isso aqui para vocês bem por cima, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui, que é algo que vocês já estudaram também lá no ensino fundamental, mas que agora vocês têm que saber. Não é aquilo que eu sei que existe, mas eu não lembro o nome. Não, vocês têm que saber o nome, você tem que saber exatamente a definição do que é uma fusão, o que é uma vaporização, o que é uma liquefação. Isso vocês têm que saber. É decoreba mesmo, não tem muito o que explicar, tá? Então, aqui está na forma de gráfico, né? Para ficar mais fácil, para não ficar um monte de texto, de infográfico, né? De figura, para não ficar um monte de texto. Mas o que vocês têm que saber? Que fusão é o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido. Qualquer material, né? A gente costuma trabalhar muito com a água como exemplo. Por quê? Porque a água é um material que todo mundo conhece, todo mundo tem em casa e é fácil de obter água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? Se eu pegasse um material aqui tipo chumbo, né? Todo mundo já viu chumbo, com certeza, pelo menos a maioria. Mas alguém já viu chumbo no estado líquido? Duvido muito, né? Por quê? Não dá? Dá. Só que a temperatura que você precisa chegar para transformar o chumbo do estado sólido para o estado líquido é muito elevada. A temperatura que você precisa da água, né? A temperatura ambiente, a água já é líquida. E a gente consegue, com um refrigerador que a gente tem na nossa casa, fazê-la ficar sólida. E se eu quiser fazer ela ficar gasosa, a gente consegue com a energia do fogão da nossa casa fazer a água virar vapor de água, para o estado gasoso. Então a água é uma substância que é fácil mudar, relativamente fácil, né? Você fazer ela mudar entre os três estados. Outras substâncias, você precisaria de temperaturas ou muito baixas, que a gente não consegue na nossa casa, né? Ou muito elevadas, que a gente também não consegue na nossa casa. Por isso que a água é o exemplo que a gente mais utiliza. Não é porque somente a água pode estar nos três estados, tá? A princípio, qualquer substância pode ser encontrada nos três estados. Bom, o que vocês têm que saber então é o nome das transformações. Se numa prova lá falar sobre fusão, você tem que saber que fusão é o nome da passagem do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, o gelo, quando está ali, entre aspas, tá derretendo. Derreter não é um termo correto, né? O termo correto é fusão. E ninguém fala que o gelo está fundindo, mas seria o certo, tá? Então, o gelo derretendo ali é uma fusão, passando do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, o nome é vaporização, tá? Então, você colocou lá a água para ferver, você está vaporizando a sua água. Só que aí, nesse ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever mais alguma coisinha aqui para vocês. Tem mais um detalhe. A vaporização, ela pode ser de três formas diferentes, tá? Existe a evaporação, perdoem a minha letra, tá? Evaporação.
calefação, existe a ebulição e vai ficar bem feio aqui embaixo, existe a calefação, tá? Então qualquer um desses três, qualquer um desses três tipos são tipos de vaporização, tá? Então vaporização é um nome genérico que representa qualquer tipo de mudança do estado líquido para o gasoso. Agora, como essa mudança acontece? Se for uma mudança lenta, por exemplo, a roupa secando no varal, é uma coisa lenta, demorada, vão ser ali horas, né, para a roupa secar. Ou imagina que você deixou cair uma gotinha de água ali no chão e você não foi lá secar. Ela evapora, ela passa para o estado gasoso, mas ela demora para acontecer isso, né? Então, evaporação é um processo lento, é um processo que acontece em temperatura ambiente. Você não precisa ficar indo lá esquentar a gotinha para ela evaporar. Você não vai lá com uma chama no seu varal, né, para esquentar a roupa para ela evaporar mais rápido. É lógico que se estiver no sol, o sol vai ajudar a esquentar um pouco e evaporar mais rápido. Mas se não tiver sol, deixar ela no varal, se não tiver lugar aberto, né, na casa, só lugar fechado, não toma sol, a roupa seca do mesmo jeito, a água evapora do mesmo jeito, só que é mais demorado, tá? Então, evaporação é esse processo que acontece lentamente em temperatura ambiente, tá? Ebulição é o processo que acontece de forma bem rápida, quando você fornece temperatura, fornece calor, né? Desculpa, o termo correto não é fornecer temperatura, mas sim fornecer calor, quando você fornece calor para a substância. É o exemplo que eu falei agora há pouco, você pegou a água lá, colocou na chaleira e levou no fogo, no fogão ali da sua casa para aquecer. Você forneceu calor através da chama, o líquido chegou num ponto que ele começou a ferver. Quando o líquido ferve, é a mesma coisa que dizer que ele entrou em ebulição, tá? Então, ebulição é quando há um líquido ali em fervura e que você forneceu calor para que ele chegasse nesse ponto. E calefação é quando é muito rápido, praticamente instantânea a mudança de estado físico. Seria o caso de você pegar uma chapa quente e jogar uma gotinha de água lá. A gotinha de água vai encostar na chapa e já vai evaporar. É um processo quase instantâneo. Tá? Então vocês veem que o que diferencia aqui é o tempo e a energia, né? Evaporação é lenta, você não fornece energia. Ebulição é mais rápida, você fornece energia. E calefação é praticamente instantânea também, com grande fornecimento de energia. Tá? Mas qualquer mudança do estado líquido para o gasoso, você pode chamar de vaporização. No processo, no sentido inverso, né, quando vai do estado gasoso para o líquido, você pode chamar de liquefação ou de condensação, tanto faz, são sinônimos, né? Se você pensar em liquefação, fica mais fácil de lembrar. Liquefação está se tornando um líquido, né? Está virando um líquido, está se liquefazendo, está se fazendo líquido. Então, liquefação, estado gasoso para estado líquido. Ou condensação, sinônimos, tanto faz, é a mesma coisa. Tá? E do estado líquido para o sólido, o nome também já diz, né, bem óbvio, solidificação. Solidificação só pode ser que está virando um sólido. Né? Eu não falei do exemplo, né? Então pensando na água, qual que é essa mudança aqui do estado gasoso para o líquido? O que é uma liquefação acontecendo na sua casa? Dois exemplos clássicos, né? É a tampa da panela ali cheia de gotículas de água, porque o vapor de água bateu ali na tampa e se condensou ali, ou se liquefez ali. O outro exemplo é uma garrafa de água, de refrigerante, de cerveja, seja do que for, que estava gelada lá na geladeira, muito gelada. Aí você tirou da geladeira, colocou em cima da mesa, daqui a pouco está cheio de gotículas do lado de fora da garrafa. Né? O que é isso? É a água, é o vapor de água que está aqui na atmosfera, aqui no ar, que encontrou ali aquela garrafa gelada. E na hora que ele bateu naquela garrafa gelada, ele perdeu o calor, né? Liberou calor
nesse sentido aqui, e passou do estado gasoso para o estado líquido. E a solidificação, pensando na água, no dia a dia, você levou lá sua água para o congelador para fazer gelo, né? Solidificou a sua água. Algumas substâncias, elas passam direto do estado sólido para o gasoso. Por exemplo, a naftalina. Por exemplo, o gelo seco, né? Gelo seco, você já deve ter visto, é sólido. Ele não vira líquido para depois virar vapor. Ele já vai direto do estado sólido para o gasoso. A naftalina, mesma coisa. A esse processo de que algumas substâncias passam, né, que vão direto do estado sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação. E o inverso do gasoso para o sólido, tem alguns autores que chamam também de sublimação, tem alguns que preferem chamar de ressublimação, tá? Então, tanto faz, pode ser esses dois nomes aí. Esse processo inverso do gasoso para o sólido não tem um exemplo muito cotidiano aí para vocês, tá? Eu posso falar que tem uma substância chamada iodo que faz esse processo dessa forma, direto do estado gasoso para o estado sólido. Então você tem o vapor de iodo ali, se essas partículas de vapor de iodo elas baterem ali numa superfície fria, o vapor de iodo vai perder energia e vai formar direto um sólido, né? Não vai formar gotículas como a água forma, vai formar cristais, vai passar direto do estado gasoso para o estado sólido, tá? Então é isso aí, você tem que saber de cor o que é uma fusão, o que é uma vaporização, o que é uma liquefação, o que é uma solidificação. E tem que saber também o que é sublimação, mas não vai aparecer muito aqui pra gente não, tá? Bom, vamos para a parte que importa, que são os diagramas de mudança de estado físico, né? Mesma coisa, a gente já sabe que muda de estado, tal, mas talvez vocês nunca tiveram contato com um gráfico como esse. Então vamos interpretar aqui esse gráfico, né? O que está acontecendo aqui? Vamos supor que foi feito o seguinte experimento. Você pegou lá um pouco de gelo, estava num freezer seu lá, que consegue chegar em temperaturas bem baixas, né? Então você pegou lá um freezer que estava abaixo de 0 grau lá, pegou esse gelo que estava no seu freezer, colocou dentro de uma panela, uma chaleira, alguma coisa assim, pensando em casa, né? Fosse laboratório, pegou o freezer lá, colocou num becker, né? Colocou um termômetro ali dentro, mediu a temperatura inicial que estava esse seu gelo. O gráfico ele não está dando aqui valores, tá? Ele só nem está em escala, nem tem valores, é só para a gente entender a lógica mesmo. Mas ele está falando que nesse ponto aqui é 0 graus Celsius e que começou aqui embaixo. Então aqui embaixo, vamos imaginar que aqui embaixo fosse menos 5, tá? Se está abaixo de 0, tem que ser alguma coisa negativa aí, né? Então aqui seria menos 5 graus Celsius. Você pegou o seu gelo lá, mediu a temperatura, estava menos 5. Daí você pegou esse seu becker, sua panela, sei lá o que está com gelo, levou para o fogão, ligou a chama e começou a aquecer. E a cada minuto que passava, você ia ali e anotava qual é a temperatura. Então você ia ter aqui uma tabela, né? Uma tabela de tempo em função da temperatura. Tempo, temperatura, tá? Tempo, 0 minutos, foi antes de você ligar o fogo, estava em menos 5 graus Celsius, né? E aí no minuto 1 você foi lá e mediu de novo, no minuto 2 você mediu de novo, no 3 você mediu de novo, no 4, no 5 e assim por diante. E você foi anotando as temperaturas. Então vamos supor que com 1 minuto já não estava mais a menos 5, já estava a menos 3. Com 2 minutos já tinha chegado em menos 1. Com 3 minutos chegou a 0. E aí assim por diante. Tá? Então você faz conta que você fez isso aqui por 1 hora. E aí você teve 60 pontos aqui. Do 0 até os 61 pontos. Do 0 a 61 minutos. Cada tempo com uma temperatura correspondente. Aí você pegou todos esses pontos e você foi colocando no gráfico.
Colocou todos os pontos no gráfico e tal, e aí você juntou todos esses pontos. Na hora que você juntou todos esses pontos, saiu exatamente essa linha azul que vocês estão vendo aí, que eu estou rabiscando de vermelho por cima, para ficar bem feio, mas só para vocês entenderem. Cada ponto do gráfico, ligado um no outro, deu exatamente esta linha. Tá? O que a gente está percebendo aqui agora, lendo esse gráfico? No início aqui, né, conforme o tempo foi passando, a temperatura foi aumentando, né? Estava menos 5, depois já era menos 3, depois já era menos 2, depois já era menos 1, depois chegou em 0. Tudo normal até aqui, né? Você está fornecendo calor, está no fogão o negócio ali, o seu gelo ali, ou seja lá qual for a substância, a temperatura vai começar a aumentar. Nada de muito improvável aqui, nada de absurdo, né? O que acontece? Quando chegou nesse tempo aqui, nesse ponto, daqui para cá, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, né? Até do T1 ao T2 aqui. O que é T1? Não sei, faz conta que era 10 minutos aqui e 20 minutos aqui. Tá? Qualquer tempo, mas faz de conta que era isso. Passou 10 minutos, do T1 ao T2. A temperatura aqui, ó, ela continua aumentando? Não, a temperatura ela se estabilizou, ficou reto aqui, né, o gráfico. A gente chama isso aqui de patamar do gráfico. Formou um patamar. Por que formou um patamar aqui, onde eu estou pintando de vermelho? Porque sempre que acontece mudança de estado físico, a temperatura não se altera. Então, se desse ponto aqui até esse ponto aqui a temperatura não se alterou, eu tenho a conclusão, eu concluo que desse ponto até esse ponto estava acontecendo a mudança de estado físico. Ou seja, aqui nesse ponto, nesse comecinho aqui, é quando o meu gelo começou a, entre aspas, derreter, né? Começou a aparecer ali as primeiras gotinhas de água líquida. Foi passando o tempo, a cada vez eu tenho menos gelo e mais água líquida, e nesse último ponto aqui é onde o último cristalzinho de gelo se fundiu e agora toda a minha água já está no estado líquido. Então, o patamar do gráfico aqui, ó, ele indica mudança de estado físico. Sempre que eu tenho mudança de estado físico, eu tenho dois estados físicos, do sólido para o líquido. No comecinho eu tenho muito sólido e pouco líquido, no final eu tenho pouco sólido, quase tudo líquido, mas ainda tenho os dois. Terminou totalmente a mudança, eu tenho somente o estado líquido, aqui a partir desse ponto, a temperatura volta a aumentar, conforme eu vou fornecendo energia na forma de calor. Tá? Então aqui do tempo 2 até o tempo 3, vamos fingir que o tempo 3 era 30 minutos, e tempo 4, 40 minutos, do tempo 2 até o tempo 3, a temperatura voltou a aumentar. Foi fornecendo calor, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Chegou nesse ponto aqui, né? Deste ponto até este, olha o que aconteceu. De novo eu tenho aqui um patamar no meu gráfico. Uma parte reta aqui, onde a temperatura não aumenta. Né? O que significa isso então? Que aqui nessa parte novamente está acontecendo uma mudança de estado físico. Agora, qual é a mudança? Do estado líquido para o estado gasoso. Mesma lógica. Aqui no comecinho, né, é o ponto onde começou a aparecer os primeiros vaporzinhos de água. Então, eu tenho muito líquido aqui e pouco vapor. Conforme vai passando o tempo, eu vou tendo cada vez menos líquido, mais gás, menos líquido, mais gás, menos líquido, mais gás. Chegou nesse ponto aqui, a última gotinha de água evaporou e a partir daqui só tenho a substância no estado gasoso. Tá? Então, sempre que você faz uma mudança de estado físico, a temperatura não vai se alterar. Tá? Vai formar esse patamar no gráfico. A temperatura na qual acontece a mudança do estado sólido para o líquido, não é fusão o nome disso aqui? Então, essa aqui é a temperatura de fusão, por isso a sigla aqui TF. A temperatura que passa do estado líquido para o gasoso, tem três formas, né? Mas quando a gente fornece energia chama ebulição, né? O líquido para o gasoso. Então, a temperatura que aconteceu essa passagem chama temperatura de ebulição, por isso TE aqui. A água se funde a 0 graus Celsius
e entra em ebulição a 100 graus Celsius. Outras substâncias vão ter outras temperaturas de fusão e outras temperaturas de ebulição, tá? Mas sempre vão ficar estáveis enquanto estiver acontecendo a mudança de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Só tem um detalhezinho, tá? Esse comportamento é o comportamento para substâncias puras. Se fosse uma mistura, não ia ter esse comportamento desse jeito bonitinho. Já vou mostrar a mistura para vocês, tá? Isso aqui vale para substâncias puras. Outra coisa que não está mostrando no gráfico, tá? Isso aqui é uma curva de aquecimento. Eu estou aquecendo ela a partir do estado sólido. Aqueci, começou a fusão, virou líquido, continua aquecendo, começou a ebulição, virou gás. E se eu estivesse resfriando, pegando um vapor lá, um gás, e resfriando ele, o que ia acontecer? Na mesma temperatura de ebulição, ia acontecer a minha liquefação ou condensação, tá? Então, se eu estivesse vindo aqui do gás para cá, nesse sentido, ia acontecer a mesma coisa. Ia chegar aqui, ia começar a ter líquido, líquido de gás, líquido de gás, líquido de gás, líquido de gás. A partir desse ponto, somente líquido. Continua resfriando, vai baixando a temperatura, baixando a temperatura, baixando a temperatura. Chegou nesse ponto aqui, ia começar a solidificação, que é o inverso da fusão, né? Então aqui eu tenho líquido e sólido, líquido e sólido, líquido e sólido, até o ponto que não tenho mais líquido, só tenho a substância em estado sólido. E a partir daí, a temperatura ia continuar baixando conforme eu fosse tirando o calor dela, tá? Então, se eu estiver aquecendo, eu tenho fusão e ebulição. Se eu estiver resfriando, eu tenho condensação ou liquefação, que é a mesma coisa, e solidificação. Temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. Temperatura de ebulição é a mesma temperatura de condensação ou liquefação, tá? Para substâncias puras. Para misturas, então faz de conta que eu tinha ali uma água com açúcar misturado. Não era água pura, né? Era uma mistura de duas coisas. Olha só como é meu gráfico. Ele não tem mais aquele patamar. No começo é a mesma coisa, né? Está no estado sólido, vai aquecendo, vai aumentando a temperatura vai subindo. Só que quando começa a mudança do estado sólido para o líquido, não fica aquele reto bonitinho, né? Da substância pura que a gente tinha antes. Fica uma coisa assim, ó, que ele varia um pouco. Tem essa inclinação menor, mas continua tendo variação, tá? Esse período aqui que acontece essa mudança, então não é uma temperatura de fusão exata, igual lá eu mostrei. Para a água, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Aqui eu não tenho a temperatura de fusão exata, eu tenho um ΔTF. O que é delta, né? Delta, esse triângulo aqui, na verdade é um delta, uma letra grega, que na ciência ele significa variação. Então, eu não tenho uma temperatura exata na mistura. Eu tenho uma variação de temperatura na qual acontece a fusão. Variou nesse intervalo aqui, tá? Depois a mesma coisa, passou para o estado líquido, volta a aumentar bastante. Quando começou a ebulição, passagem do líquido para o gasoso, do líquido para o vapor, de novo, eu não vou ter aquele patamar, aquela coisa retinha aqui. Não que o meu desenho ficou retinho, né? Mas é só vocês lembrarem do gráfico anterior. Eu vou ter uma ΔTE, uma variação de temperatura de ebulição. A ebulição ela variou aqui nesse espaço, nessa temperatura, tá? Então não ficou uma coisa estável. E terminou a ebulição, estado gasoso, daí para frente não tem nenhuma diferença, tá? Então, vocês já sabem que um gráfico que não tenha os patamares, né, a temperatura de fusão e de ebulição certinha, bem definida, quer dizer que não é uma substância pura. Se for substância pura, você vai ter aqui os dois patamares da fusão e da ebulição, ou da liquefação e da solidificação, se for resfriamento, certinhos, bem definidos, com a temperatura estável durante as mudanças. Se for uma mistura, não vai estabilizar. Eu vou ter uma variação da temperatura de fusão, uma variação da temperatura de ebulição, certo?
Esses dois casos aqui eu vou comentar rapidinho, só para vocês saberem que existe, não vou entrar em muitos detalhes, tá? Existem algumas exceções quando a gente fala de mistura, tá? Existem algumas misturas que elas são chamadas de misturas eutéticas. Exemplo, gelo e sal de cozinha, tá? O que acontece na mistura eutética? Ela apresenta um patamar aqui, ó, na temperatura de fusão, ela apresenta um patamar como se ela fosse uma substância pura, mas ela não é, tá? Daí na ebulição, ela não apresenta patamar, como é o caso de qualquer mistura, tá? E a gente tem as misturas azeotrópicas, que é o inverso da eutética, né? É uma mistura, por exemplo, álcool e água, mas se você for observar aqui só a temperatura de ebulição, ela apresenta um patamar, a temperatura se estabilizou aqui, ó, como se fosse uma substância pura. Mas ao ver a fusão, a gente vê que não estabilizou, teve um delta, aqui, uma variação na temperatura de fusão. Tá? Então, a eutética parece que é substância pura na temperatura de fusão, e a azeotrópica parece que é substância pura na temperatura de ebulição. Só isso. Tá? Bom, eu vou fazer esse exercício aqui como exemplo, e aí vocês vão ter mais 2 exercícios aqui, que eu vou deixar o PDF desses slides para vocês, tá? E vai ter mais o formulário do Forms para vocês fazerem, com outros exercícios mais ou menos iguais a esse daqui. Alguns acho que até são iguais, tá? Mas se não for igualzinho, é muito parecido. Então, só para vocês lembrarem, tá? Eu vou deixar os PDFs aqui para vocês poderem ter esse material. Se você quiser fazer no caderno, faz tudo no caderno, faz na impressão, onde você quiser fazer. Mas não deixe de fazer lá pelo Forms, porque a nota de vocês sai pelo aquilo que vocês fazem lá no Forms, tá bom? Então, ó, vou pegar isso aqui como exemplo somente, tá? Observando o gráfico abaixo, que mostra as mudanças de estado da substância pura chumbo. Então, aqui é um gráfico do chumbo que eu falei para vocês lá. Daria para deixar o chumbo líquido? Daria. Mas que temperatura que isso ia acontecer? E para deixar ele gasoso? Que temperatura que isso ia acontecer? Vamos ver isso daqui observando o gráfico, tá? Quando submetida a aquecimento. E aí está perguntando temperatura de fusão, temperatura de ebulição e qual é o estado físico, a 5, a 15, a 30, a 40, a 55 minutos. Então, não tem aquelas informações aqui, né, de onde que é sólido, onde que é líquido, onde que é fusão, onde que é ebulição, onde que é gasoso, mas você já sabe ler esse gráfico, uma vez que você já sabe que é uma substância pura, né, que ele tem 2 patamares. Um patamar aqui, né, ó, vou sublinhar aqui em cima, que ficou retinho, que ficou estável a temperatura. Outro patamar aqui, que também ficou retinho, também estabilizou a temperatura. Então você sabe que nesses pontos aqui que tem patamar, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a mudança de estado físico. Se é uma curva de aquecimento, tem 2 patamares, quer dizer que você teve que começar esse seu experimento, aqui, essa curva, com a substância no estado sólido, né? Aqui está sólido. Quando apareceu esse primeiro patamar, o que significa? Que ela começou a passar do estado sólido para o estado líquido. E qual que é o nome da mudança do estado sólido para o estado líquido? É fusão, né? Então aqui está acontecendo a fusão. A gente já volta lá, tá? Terminou a fusão aqui, sua substância está toda no estado líquido somente. Nesse ponto, começou outro patamar, quer dizer que de novo está acontecendo mudança de estado físico. Nesse caso, do estado líquido para o estado gasoso. Como é que chama a mudança do estado líquido para o gasoso? Vaporização, que pode ser evaporação, calefação ou ebulição, né? Então aqui está acontecendo a ebulição. Terminou a ebulição, toda a sua substância está no estado gasoso, tá? Então essa interpretação que eu acabei de desenhar aqui, de escrever para vocês, essa interpretação vocês têm que saber fazer, tá? Bater um olho num gráfico como esse, não está escrito S, L, G, nada disso, mas você já sabe que aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso, aqui é mudança do sólido para o líquido, aqui é mudança do líquido para o gasoso, tá? E aí você responde as perguntas. Qual que é a temperatura de fusão? Por isso que tem que saber o que é fusão, né? O que é fusão? É a mudança do estado sólido para o estado líquido. E qual temperatura está acontecendo essa mudança? Essa temperatura aqui, ó, que está
mostrado para vocês, né? 328. Daí lá na prova, você vai escrever para mim 328 e não vai colocar nada aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou dar errado para você, né? Por quê? Porque na química, na física, na ciência, né? Sempre que a gente está fazendo uma medida de alguma coisa, que eu estou medindo a temperatura, tá? Esse número, ele tem que ter a unidade de medida. Se você só escreve 328, eu não sei se isso daqui é graus Fahrenheit, se isso daqui é Kelvin, né? Então você tem que me dizer qual é essa unidade que você está usando. E onde que eu vou ver isso? Está aqui no gráfico, ó, temperatura em graus Celsius. Então lá na prova você tem que escrever 328 graus Celsius. Se não quiser ganhar um errado, tá? Temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. Ebulição não é a passagem do estado líquido para o gasoso? Então, nessa temperatura aqui que está acontecendo a passagem do estado líquido para o gasoso, é a temperatura de ebulição, que é aqui, ó, 1620 graus Celsius. Então, só para lembrar, né, que eu comentei com vocês, imagina fundir o chumbo, vai conseguir chegar a 328 graus Celsius? Bem difícil, né? Imagina o chumbo no estado gasoso, 1620 graus Celsius. Muito difícil chegar numa temperatura como essa. Dá para fundir o chumbo? Dá, mas precisa de uma temperatura muito elevada. Dá para transformar em gás de chumbo? Dá, mas a temperatura é absurdamente mais elevada ainda. Tá? Então aqui, a I beira só isso, só ler no gráfico aqui onde está acontecendo a fusão, 328 graus Celsius, onde está acontecendo a ebulição, 1620 graus Celsius. Tá? E ele pede estado físico, a 5 minutos. Fala, mas não tem 5 minutos no gráfico. Mas você sabe que 5 minutos está por aqui assim, né? E por aqui, qual que é o estado físico? Estado sólido. Vou colocar só um S. Tá? Aos 15 minutos, mesma coisa, não tem 15, mas 15 é por aqui. Qual que é o estado físico? Ah, mas em 15 está acontecendo a fusão. Aí presta atenção, tá? Porque fusão não é nome de estado físico. Fusão é nome de transformação de estado físico. Que estado físico você tem aqui 15 minutos? Ah, eu tenho 2. Qual que eu coloco? Coloca os 2. Você tem 2? Coloca os 2. Ele está no estado sólido e no estado líquido. No comecinho muito sólido, pouco líquido. No final muito líquido, pouco sólido. Mas não todo esse período aqui você tem sempre os 2 estados. Então você vai escrever sólido e líquido, ou sólido mais líquido. Tá? Estado físico a 30 minutos. 30 vai estar por aqui. Todo esse pedaço aqui, somente estado líquido. 40 minutos. 40 vai estar por aqui. Ó. E caiu na ebulição. Vou escrever aqui ebulição. Mesma coisa. Não, né? Porque ebulição não é nome de estado físico. É nome da transformação de estado físico. E na transformação você sempre tem 2 estados. Quais são os 2 aqui? Nesse caso, o líquido e o gasoso. No começo, muito líquido, pouco gás. No final, pouco líquido, muito gás. Mas durante todo esse período, você sempre tem os 2 estados. E aos 55 minutos, por aqui assim. Depois de 50, ó, não tem mais líquido. Depois de 50, é tudo estado somente gasoso. Tá? Então vai ter um exercíciozinho muito parecido com esse lá no Forms para vocês fazerem, tá? Tem mais esse daqui para vocês fazerem também, que esse aqui eu não vou fazer, é igual, é só vocês praticarem um pouco mais aí. E tem esse daqui, que acho que é esse que eu coloquei muito parecido mesmo lá no Forms, tá? Que tem de diferente aqui dos outros? Que esse é uma curva de resfriamento, né? Então, antes era aquecimento do exemplo, o exercício que eu fiz como exemplo, e aqui eu coloquei uma curva de resfriamento. O que vai mudar? Vamos só pensar, né? Se quando é uma curva de aquecimento, eu começo no estado sólido, para lá no final chegar no estado gasoso, como que vai ser numa curva de resfriamento? Vai ser o inverso, né? Você vai começar no estado gasoso, para lá no final terminar no estado sólido. E aí vocês vão fazendo a mesma lógica aqui, mudança do gasoso para o líquido, mudança do líquido para o sólido, a mesma coisa.
Certo, gente? Então é isso a aula de hoje, ficou até bastante extensa, maior do que eu imaginei que ia ficar. Vocês têm aqui esses exercícios que eu já pus aqui, vão estar disponível no PDF com os slides, e vocês têm o do Forms que valem nota para serem feitos, tá? Então façam. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.